Os evangélicos, seus ídolos homens e suas crenças em ensinos humanos. Em conversas com nossos irmãos separados, especialmente aqueles que se dizem evangélicos, notamos que nenhum deles sabe explicar o motivo pelo qual acreditam na Bíblia ou por que consideram que a Bíblia seja a palavra de Deus. Vivemos em um país de cultura cristã. Quase todos os evangélicos que conhecemos vieram do catolicismo. Crescemos assimilando mesmo inconscientemente que a Bíblia é a palavra de Deus e que Jesus Cristo é o nosso Salvador e Filho de Deus Pai. A maior parte das pessoas conhece estas verdades, mas não sabem explicar por quê. Quando um católico é interpelado por um evangélico, o primeiro raramente percebe que o debate é conduzido pelo segundo, partindo da premissa de que tudo deve ser explicado pela Bíblia. Poucos notam a sutileza. E por quê? Porque nós católicos crescemos e vivemos com informações da Igreja Católica de que a Bíblia é a palavra de Deus e que Jesus Cristo é Filho de Deus Pai e nosso Senhor e Salvador. Por causa da cultura assimilada à vinda do catolicismo, a princípio estamos dispostos a escutar todos que nos chegam falando bem da Bíblia ou de Jesus. Assim, quando algum evangélico parte do princípio de que tudo tem que ser explicado pela Bíblia, a maior parte dos católicos não consegue notar que o palestrante nem mesmo sabe por que alguém deve acreditar na Bíblia, ou que não consegue provar que a Bíblia é a palavra de Deus ou que ela é a única fonte de revelação. Como o debate geralmente é iniciado pelos evangélicos com verdades que conhecemos e logo a seguir com meias-verdades que não percebemos, fica fácil conduzir o católico ao terreno que é favorável à ideia que se pretende vender e que geralmente é retirar o católico da única igreja fundada por Jesus Cristo para conduzi-lo a uma seita evangélica da qual o palestrante faz parte. Senhor católico, antes de você responder às perguntas do evangélico, você deveria primeiro questionar-lhe a respeito da Bíblia. Primeira pergunta que deve ser feita ao evangélico: por que você crê na Bíblia? Ele responderá: porque a Bíblia é a palavra de Deus. E você deve lhe fazer uma segunda pergunta: como você sabe que a Bíblia é a palavra de Deus? Prezado católico, são poucas as possibilidades que algum evangélico saiba com certeza porque a Bíblia é a palavra de Deus. Pergunte ao evangélico qual é a situação que se aplica a ele. Jesus veio do céu e lhe entregou pessoalmente uma Bíblia. A Bíblia lhe caiu no colo vinda do céu e ele ouviu uma voz que julga ser de Deus e que lhe disse que a Bíblia deve ser tida como palavra de Deus. Ele creu na Igreja Católica que disse que a Bíblia é a palavra de Deus. Ele creu no pastor da sua igreja que disse que a Bíblia é a palavra de Deus. Ele resolveu ler a Bíblia e através da sua própria interpretação descobriu tratar-se a Bíblia da palavra de Deus. Caríssimo católico, o evangélico jamais admitirá que aprendeu tal verdade porque creu na Igreja Católica. Também não poderá dizer que teve uma visão ou que recebeu a Bíblia pessoalmente de Jesus, ou mesmo dizer que a Bíblia lhe caiu no colo vinda do céu. Não receberia crédito. Pareceria pretensioso. E tudo o que ele quer é parecer para você um humilde e transformado servo de Deus. Restará a ele apenas duas das situações elencadas acima. Ou ele diz que creu no pastor, ou então que ele chegou a tal conclusão a partir de sua leitura particular da Bíblia. No caso de ter crido no pastor, ele terá que admitir que a própria Bíblia a condena o homem que confia em outro homem. Ou ele crê no homem ou crê na Bíblia que condena o homem que confia em outro homem. Já no caso da leitura particular da Bíblia, ele terá que admitir que a própria Bíblia condena a interpretação privada. Pedro. E se não admitir que a Bíblia condena a interpretação privada, terá que aceitar eventuais interpretações de outros, incluindo a interpretação da Igreja Católica que ele contraditoriamente rejeita. O fato é que em um caso ou em outro ele estaria afrontando a Bíblia para justificar sua crença de que a Bíblia é a palavra de Deus. Estranho, né? O evangélico tem que admitir que afrontou a Bíblia para concluir que a mesma Bíblia que ele afrontou é a palavra de Deus que deve ser respeitada por todos. Mas como respeitada por todos, se ele mesmo admite que teve que afrontá-la para concluir que a Bíblia era a palavra de Deus? Se ele afrontou a Bíblia é porque não lhe tem o suficiente respeito. Por outro lado, se lhe tem respeito, não deveria afrontá-la e deveria aceitar tudo o que nela está escrito. Um problema sem solução. Mas que ele protestante resolverá da seguinte forma: para cada pergunta de um católico ele fará outras duas ou mais ao católico que lhe questionou. Passará para outro tema sem esgotar o primeiro. Se nada funcionar, ele dirá que o texto católico é ridículo e nem merece resposta. Se a argumentação católica não for fruto de um texto, mas apenas um questionamento oral, ele ainda poderá dizer que não está entendendo mais nada. Ele dirá a seguinte pérola: se você não acha que a Bíblia é a palavra de Deus, então não entendo mais nada. Por último, este evangélico determinado poderá lançar mão de versículos soltos para encerrar o debate, especialmente o preferido: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Senhor católico,
O evangélico não tem como crer na Bíblia ou ter certeza de que ela é a palavra de Deus se antes não acreditar na Igreja Católica, e a Igreja que lhe dá credibilidade. Jesus não deixou a Bíblia pronta. Jesus não pregou a Bíblia. Seus apóstolos também não o fizeram. A Igreja é mãe da Bíblia e não sua filha. E se Jesus ou os apóstolos tivessem ensinado ou pregado a Bíblia, como seria possível alguém conhecer tais ensinos senão pela Bíblia produzida pela Igreja Católica? Se fosse o caso, quem poderia dizer que a Bíblia que o protestante tem em mãos é a mesma que Jesus ou os apóstolos possuíam? É preciso lembrar que o protestantismo surgiu no mundo 1500 anos após o início da era cristã e cerca de 1150 anos depois da Bíblia. Poucos protestantes evangélicos lembram que para ter uma Bíblia em mãos nos dias atuais foi necessário que alguém tivesse o trabalho de guardar os textos originais, traduzi-los e compilá-los. E este alguém seguramente não foi Martinho Lutero, que nasceu somente 1200 ou 1250 anos depois da Bíblia. Sobre estes que acreditam que Lutero foi o pai da Bíblia está escrito: e darão crédito às fábulas. O protestante evangélico não tem como saber quais os livros inspirados. Não tem como conhecer os livros que foram rejeitados. Nem mesmo a Bíblia os define. Ele tem que confiar no homem mais uma vez. O protestante evangélico não tem como saber nem qual é a tradução adequada. Tem que confiar no homem. E confia no falsário João Ferreira de Almeida. Antes confiou nas falsificações de Martinho Lutero. Para todas estas questões ele tem que confiar no homem. Em Lutero ou em Macedo, Calvino ou Santiago, não tem saída. O protestante evangélico não crê na Igreja Católica e não recebeu do céu qualquer revelação e tampouco um anjo lhe apareceu para lhe contar e muito menos Jesus apareceu para algum protestante ou evangélico como fez com Paulo. Finalmente, uma vez que rejeita a Igreja Católica, única possível fonte divina para explicar a Bíblia e lhe dar credibilidade, o evangélico não tem outra saída que não seja perseverar na informação que escuta ou que aprende de outros homens. E estas informações e ensinos de homens ele repetirá para outros e lançará mão destas doutrinas meramente humanas para conquistar para suas seitas católicos ignorantes e débeis na fé. Sobre estes que andam de um lado a outro e que não possuem raízes sólidas está escrito: atrás de toda a sorte de novidades ajustarão mestres para si. É o evangélico que está obrigado ao sola scriptura. Só a Bíblia, de Martinho Lutero, que pretende ensinar que tudo deve ser explicado pela Bíblia. Curiosamente, para não declinar do seu interminável gosto pela contradição, o evangélico tem que sair da Bíblia para explicar que tudo tem que ser provado pela Bíblia. Muito doido, né? Para afirmar que tudo tem que estar na Bíblia, o protestante tem que sair da Bíblia, uma vez que a Bíblia não ensina sola scriptura, só a Bíblia. Ora, Jesus não ensinou sola scriptura. Os apóstolos também não ensinaram sola scriptura. A Igreja Católica não ensina, e se tivesse ensinado, o protestante, por certo, recusaria tal ensino. Onde, quando, como e por que o protestante aprendeu, creu e ensina sola scriptura? Ele confia no homem. Confia em Martinho Lutero. Nada além disto. Não é uma só fonte divina que explique o sola scriptura. E a única que existe, a Igreja, e que ele rejeita, não ensina tal doutrina. Senhor católico, como o protestante explica mais esta inexplicável contradição? Ele explica com outra contradição. E ser contraditório não é algo que incomoda os protestantes, especialmente os evangélicos. Ele diz que a própria Bíblia se auto-explica. E eu pergunto, como assim se auto-explica? Onde está na Bíblia o ensino do sola scriptura? A Bíblia diz que as escrituras são úteis. Útil é uma coisa e suficiente é outra. É útil tomar o remédio para a gripe, mas a gripe pode ir embora sem remédio também. É útil estudar para a prova, mas pode-se passar na prova sem estudar. Os cristãos dos 350 anos iniciais da era cristã não dispunham de Bíblia e foram cristãos melhores e mais provados na fé do que a maioria de nós. Mas digamos que a Bíblia ensinasse sola scriptura. Ainda assim caberia a pergunta: seria o testemunho de algo sobre si mesmo tido como válido? O que Jesus nos ensinou a respeito disto? Ele deu testemunho do Pai. Jamais falou de si mesmo. Até mesmo Pedro soube que ele era o Filho de Deus por revelação do céu. Nem aos seus acusadores ele disse ser o Filho de Deus quando questionado a este respeito. Portanto, meu caro católico, fique atento. Antes de iniciar um debate com protestantes ou evangélicos, fique ciente que eles trazem a receita pronta aprendida em suas denominações. Suas perguntas são conhecidas. Onde está na Bíblia a Assunção de Maria? Onde está na Bíblia a palavra purgatório? Decorebas bíblicas não impressionam. Decorar não significa conhecer. Quem decora geralmente não aprendeu a pensar,
mas apenas aprendeu a repetir. Não estamos obrigados ao sola scriptura de Lutero. Quem segue Lutero são os protestantes. Nós escolhemos a igreja que é definida pela Bíblia, que eles juram defender como coluna e sustentáculo da verdade. Timóteo, eles é que escolheram Martinho Lutero e rejeitaram a igreja. Saiba que não estamos obrigados a provar tudo pela Bíblia. Nós confiamos no magistério da igreja e na tradição apostólica que é transmitida de geração em geração e que foi ensinada pelo apóstolo São Paulo. São eles que estão obrigados ao sola scriptura. Tudo que se refere ao protestantismo tem que ser provado pela Bíblia. Não é isto que eles cobram de nós, pois deveriam cobrar de si próprios. Deveriam provar pela Bíblia a igreja invisível, a música gospel, o protestantismo, Martinho Lutero, Calvino, o sacerdócio feminino, a transferência de unção, a troca de anjos, a unção da vaca, a unção da vassoura, a unção da lama, o culto das princesas, o divórcio, a benção do aeroporto, a unção do zoológico, a fogueira santa, a teologia da prosperidade, o evangelho judaizante, o inofensivo bater palmas, a unção do leão e tantas outras doutrinas vistas exclusivamente entre os defensores do só a Bíblia. Senhor católico, fique certo que se duas pessoas não concordam entre si sobre determinado tema, no mínimo uma delas está errada e por vezes ambas estão equivocadas. A verdade é una. A verdade não admite divisões. O mar só pode ser mar. Não pode ser mar e céu ao mesmo tempo. O verde só pode ser verde. Não pode ser verde e azul ao mesmo tempo. E se no protestantismo temos 50.000 seitas divergentes entre si, todos acusam uns aos outros de heresias. Isto é prova que na melhor das hipóteses cada protestante e cada denominação é conhecedora apenas de algumas verdades, umas mais e outras menos. Cada nova seita criada fragmenta ainda mais a mensagem de Jesus. E todos sabemos pelo próprio mestre que reino dividido contra si mesmo não resistirá. Não por acaso Martinho Lutero, pai dos protestantes e evangélicos, disse: meu Deus, o que eu fiz? Um dia serão tantas seitas que nem poderemos contar. Cada cabeça será uma igreja. Pergunto ainda, eis uma contradição ainda maior. Como o evangélico, que condena a infalibilidade alheia, espera ser ouvido em sua pregação. Ora, se ele diz que não há um só homem confiável em matéria de fé e doutrina, porque alguém deveria escutar um evangélico se antes deve acreditar que ele evangélico não é digno de confiança em matéria de fé e doutrina? Caro senhor católico, por tudo isto se diz: fora da Igreja Católica não há salvação. Fazemos ainda a seguinte ressalva: completamente diferentes são os irmãos protestantes históricos que não andam por aí mentindo quanto à origem da Igreja de Jesus Cristo. Nunca se viu um protestante histórico sério dizer que a Igreja Católica foi fundada por Constantino. Tal informação parte dos ignorantes ou daqueles que agem de má fé ou ainda daqueles que acreditam em tudo que os pastores lhes contam. A maior parte dos protestantes históricos tem a Bíblia como a palavra de Deus porque creram na Igreja Católica e muitos são gratos aos católicos que guardaram e mantiveram intactos os textos originais. Com estes temos mais convergências do que divergências. E entre nós existe respeito mútuo e cooperação. Muitos deles se consideram católicos reformados. Repudiamos qualquer tentativa de cerceamento à liberdade de expressão e aceitamos que todos os homens e mulheres devem aderir à fé que lhes pareça mais adequada. Repudiamos ainda ofensas contra a dignidade e honra das pessoas. Limitamos o debate às questões de fé e doutrina. Autor: A. Silva, com a colaboração de Dani Carvalho, Bel Assoli, Val Melquiz e Cláudio Maria. Retirado do blog A Fé Explicada. https://feexplicada.wordpress.com/2014/05/09/ Os evangélicos, seus ídolos, homens e suas crencas em ensinos humanos/ e transformado em audiobook por católico formado e informado é católico preparado.